Todos nós já ouvimos falar sobre bruxos, magos e alquimistas, na literatura, no cinema e na TV. Mas esses personagens incríveis, com seus feitos igualmente incríveis, transcendem tudo o que a cultura pop nos apresenta. Agora, meu amigo, se os seus conhecimentos sobre o assunto se restringem ao que você leu nos livros de Harry Potter, é melhor você sentar e ouvir sobre os bruxos, alquimistas e magos mais famosos da vida real. Você está preparado? E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Número 1. Quem leu os livros da escritora inglesa J.K. Rowling, responsável pela saga do bruxo mais amado da atualidade, Harry Potter, já está familiarizado com o nome Nicolas Flamel. Alvo Dumbledore conheceu Flamel quando este tinha a idade de 600 anos. Isso é ficção, vamos aos fatos reais. Na vida real, Flamel é conhecido por seu envolvimento com a alquimia. E você sabe o que é a alquimia? A alquimia poderia-se dizer que era a química da Idade Média. Isso mesmo, hoje considerada obsoleta, essa pseudociência tinha objetivos relacionados ao misticismo e ao oculto, e deu as bases do que viria a ser a química moderna, claro que de forma bem rudimentar. E voltando a Flamel, pesquisadores dizem que ele se envolveu com a arte das trevas quando viajou para Santiago de Compostela. Quando retornou como um mago, as pessoas perceberam que ele e sua esposa retornaram extremamente ricos. Acontece que Flamel dizia ter desenvolvido a lendária Pedra Filosofal, já citada em Harry Potter. E você sabe o que foi a Pedra Filosofal? A Pedra Filosofal é um objeto ou substância incrível com os poderes de transformar qualquer metal em ouro. Mas dizem que, na verdade, a esposa de Flamel recebeu uma grande herança e que mesmo deixou que fomentassem a lenda de que possuía a Pedra Filosofal. Mas é claro que esse fato não diminui a importância dos seus estudos. Nicolas Flamel e sua esposa chamada Pernelle eram católicos devotos, donos de uma livraria em Paris, onde também ganhou muito dinheiro. Dedicou a sua vida à filantropia e aos estudos da alquimia. Flamel morreu em 1418. Número 2. Chen Samuel Jacob Falk. Falk nasceu na Alemanha no ano de 1708, mas fugiu para Londres com medo de ser queimado até a morte pela Santa Inquisição. Você sabe o que foi a Santa Inquisição? A Santa Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, foi um tribunal formado pela Igreja Católica para condenar e punir pessoas consideradas hereges ou com desvios de conduta. Foi criada pelo Papa Honório IX em 1233 e oficialmente extinta em 1821. Falk foi imediatamente reconhecido por suas impressionantes habilidades místicas. Movia objetos com o poder da mente e conta que encheu uma adega de carvão usando alguns encantamentos. Outro fato impressionante se refere a ele ter salvo uma grande sinagoga de um incêndio, apenas escrevendo umas palavras em hebraico sobre os pilares da sinagoga. Conta-se muito sobre um anel mágico que ele deu de presente ao Duque de Orleans, para garantir que a sucessão ao trono permanecesse dentro da família. O anel foi passado para o filho do duque, que se tornou o rei francês Louis Philippe. Número 3. Paracelso. Nascido em 1493 como Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelso era um homem brilhante que se destacava na medicina, astrologia, botânica e alquimia. Ele foi o estudioso que deu nome ao zinco e é responsável por rastrear as raízes psicológicas de inúmeras doenças. Mesclava astronomia com seus tratamentos diagnósticos para tratar seus pacientes. Acreditava que para ter uma boa saúde, o homem tinha que estar em harmonia com a natureza. Ele desenvolveu o alfabeto dos Reis Magos, que é uma linguagem mágica que apela para os espíritos para ajudar o processo de cura dos pacientes. Tornou-se muito famoso pela chamada cura mágica. Número 4. Papus. Também conhecido como Gerard Elcassi, Papus nasceu no ano de 1865. Ele era um escritor do oculto. Escreveu muitos livros sobre as artes das trevas, coisa que ele praticava regularmente. Em 1888, ele fundou um grupo ocultista chamado a Ordem Cabalística da Rosa Croix,
Ele também fazia parte de outras sociedades mágicas, como a Ordem da Aurora Dourada e a Irmandade Hermética da Luz. E você já ouviu falar sobre esses grupos? A Ordem da Aurora Dourada, ou Golden Dawn, surgiu no ano de 1888 e reunia várias vertentes de esoterismo, misticismo, e suas ramificações existem até hoje. O mago Aleister Crowley esteve em suas fileiras, logo falaremos a respeito dele. Já a Irmandade Hermética da Luz era uma fraternidade descendente dos frates Lúcis, no final do século XVIII, e foi a semente da Otto, Ordem do Templo do Oriente. Ordem essa que teve ocultistas famosos como integrantes, tais como Karl Kilner, Pascal Beverly Randolph e Theodor Heuss. Em 1905, Papus visitou a czarina Alexandra e o czar Nicolas II, na Rússia. Ele conjurou o espírito do pai do czar, que disse que o trono seria perdido pelo filho para a revolta do povo. Ele disse que a revolta não aconteceria enquanto Papus estivesse vivo. Quando o bruxo morreu, Nicolas foi deposto em 141 dias depois. Incrível, não? Será que ele estava certo? Parece que sim. Número 5. Hugh Draper. Em 1500, Hugh Draper administrava uma pousada, mas foi capturado e preso em uma torre em Londres, porque havia rumores de que ele mexia com feitiçaria. Quando foi questionado sobre isso, ele admitiu que gostava de magia, mas que tinha queimado todos os seus livros de alquimia. Enquanto estava preso, ele acrescentou alguns desenhos àqueles que já estavam feitos nas paredes da prisão. O que ele desenhou pegou a todos de surpresa. Ele gravou um projeto astrológico detalhado e completou-o com signos do zodíaco. Também escreveu seu nome e uma data, 30 de maio de 1561. Ninguém sabia o motivo dessa data, mas quando chegou esse dia, ele simplesmente desapareceu. Não fugiu, nem morreu na prisão ou em qualquer outro lugar. As pessoas então se convenceram de que ele era um bruxo. Isso é ou não fantástico? Incrível essa história. Número 6. Cornélios Agripa. Ele é conhecido como o maior mago de todos os tempos. Agripa foi um escritor excepcional, escreveu alguns livros sobre o funcionamento das artes das trevas e seus usos. Um dos seus livros mais famosos foi o De Oculta Filosofia Libra 3, que pode ser traduzido como Os Três Livros da Filosofia Oculta. Um livro de magia que mostra o sistema de magia em 3 níveis, natural ou alquimia, astrologia e a magia vocal, ou a convocação dos espíritos. Ele acreditava que toda magia estava enraizada na obra divina. Agripa estudou o ocultismo e chegou a um ponto onde ele escreveu sobre a convocação dos espíritos para se livrar das pragas ao redor da casa. Embora tenha sido um mago poderoso, ele desistiu de tudo isso em torno de 1530, já que começou a acreditar que seus estudos sobre o ocultismo o levariam para o inferno. Número 7. John Dee. John Dee, por favor, não confunda com o John Dee, o Doutor Destino, um dos vilões dos arcos de Sandman, por sinal a série fazendo sucesso na Netflix. O John Dee aqui em questão foi um místico e consultor científico da Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ele era um homem muito inteligente que estudou tudo o que sua mão pôde alcançar. Publicou um livro chamado Monas Hieroglyphica, que era um hieróglifo que representava a criação e sua unidade. Logo após sua tomada teórica sobre o mundo espiritual, ele queria mais e procurou uma maneira de se conectar diretamente com os espíritos. Foi então que ele conheceu Edward Talbot, que viria a ser chamado de Edward Kelly. Eles foram parceiros próximos e viajaram juntos pela Europa, exibindo suas habilidades mágicas para a realeza. Em 1587, Kelly disse a Dee que ele tinha falado com os anjos e que eles precisavam compartilhar suas esposas um com o outro, segundo a palavra dos anjos. E vocês acham que John Dee aceitou essa inusitada proposta? É claro que não. Depois desse episódio, a amizade entre eles acabou se deteriorando. Dee então voltou para a Inglaterra, tornando-se diretor do Colégio de Cristo em Manchester. Ao que parece, essa proposta inusitada do compartilhamento das esposas segundo as ordens dos anjos não agradou ele nem um pouco. E para falar a verdade, não agradaria a ninguém. O que vocês acham disso? Número 8. Edward Talbot, também conhecido como Edward Kelly, como falamos anteriormente aí. Ele era amigo e cúmplice de John Dee até fazer a proposta de troca de casais. Mas antes disso, ambos passaram muito tempo viajando pela Europa e compartilhando o mesmo amor pela magia. Kelly acreditava ter criado o Enochiana,
um alfabeto mágico. E você sabe o que foi o Enochiana? O Enochiana está relacionado à mítica língua dos anjos. Segundo Kelly e Dee, essa língua teria sido ensinada para eles pelos próprios anjos através da cristalomancia. A cristalomancia nada mais é que a adivinhação e previsão do futuro e contato com os anjos e espíritos com o uso da famosa bola de cristal. Mas ao contrário de Dee, Kelly era mais chegado às artes da alquimia mesmo. Chegou a afirmar ter descoberto um método de transformar qualquer metal em ouro. Disse ter chegado a isso através de um livro mágico chamado O Livro de Dunstan, que continha o feitiço que possibilitava esse processo. Quando Dee o abandonou, Kelly continuou trabalhando com a alquimia. Willem Ronsberg, um amigo admirador, deu a Kelly muitas propriedades, deixando-o muito rico. Assim, ele pôde se dedicar mais aos seus estudos. No ano de 1590, o rei Rudolf condecorou o alquimista. Em 1591, esse mesmo rei o mandou prender por assassinato. Muitos dizem que sua prisão foi por ele ter se negado a transformar metal em ouro para o rei. Quando concordou, foi libertado, sendo preso novamente em 1595, quando o rei percebeu que estava sendo enganado. Número 9. Eliphas Levi. Quando lemos sobre a magia da era vitoriana, não tem como nos falar o nome de Eliphas Levi. Ele é sempre destacado. Escreveu Mágica Transcendental e sua doutrina e ritual. Esse livro foi a maior influência sobre todas as sociedades secretas e ocultistas do mundo. A Golden Dawn era uma das sociedades que tinha como base os fundamentos desse livro. Levi começou seu trabalho mágico em 1853, sendo introduzido à magia por Edward Bulwer-Lytton. Ele apresentou a Levi as cartas e deu a elas a importância que tem hoje. Levi popularizou o pentagrama invertido e a imagem de Baphomet. E você sabe o que foi Baphomet? Baphomet é uma criatura simbólica que aparece como um ídolo pagão, com corpo de mulher e cabeça de bode, muito associada a cultos satanistas, mas na verdade tem mais a ver com rituais pagãos do culto à fertilidade, assim como o sagrado feminino. Enfim, as simbologias da imagem de Baphomet são muitas, mas nas mãos de Levi ganhou notoriedade. Ele era realmente genial. Número 10, Aleister Crowley. E finalmente chegamos àquele que podemos dizer que é o Elvis Presley da magia. Sem dúvida, o nome mais icônico desse universo mágico. Considerado o pior homem do mundo, ele é sem dúvida o mais polêmico de todos. Um nome enraizado na cultura pop mundial, aparecendo até mesmo na capa do antológico álbum dos Beatles. Aleister Crowley mudou a forma como os ocultistas modernos trabalham. Sem dúvida, é o mais famoso de todos. Ingressou na Golden Dawn, assim como outras ordens ocultistas de seu tempo, e fundou a própria ordem, a Thelema. Esteve envolvido em polêmicas de todos os tipos. Alegou receber mensagem de Aiwass, que é o mensageiro de Horus, um deus egípcio. Crowley era escritor, poeta e um ferrenho crítico social. Sempre se destacou em tudo que se propôs a fazer. Era amado e odiado por muitos, um gênio para uns e um charlatão completo para outros. Em 2001, uma enquete da BBC declarava Crowley como o 70º britânico mais importante de todos os tempos. Sempre foi contra os valores morais, éticos e religiosos de seu tempo. Escreveu o Livro da Lei, que foi a base de sua filosofia, até mesmo citado pelo músico Raul Seixas. Crowley morreu em 1º de dezembro de 1947, aos 72 anos de idade. Não vamos dar muitos detalhes aqui da vida de Crowley, porque vamos fazer um programa inteiro contando a história dele. Aguardem, porque vai ser fantástico, vai ser bem legal mesmo. Vocês não perdem por esperar. E esse foi mais um vídeo aqui do Não É de Barbado. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. E caso gostado, deixe um like e um comentário para redirecionar melhor os nossos assuntos aqui no canal. Quem não é inscrito, por favor, faça sua inscrição aí e nos dê essa moral, não é? Compartilhe esse vídeo para dar mais relevância à plataforma e ficaremos imensamente agradecidos. Amamos todos vocês. Valeu!